Essa é uma história que eu ouvi meu avô paterno contar inúmeras vezes e para muitas pessoas. Esse fato ocorreu em meados do século XX no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na zona rural da cidade de Promissão, região próxima a Araçatuba. Meu avô sempre dizia que essa é uma história verdadeira e que muitas pessoas mais antigas naquela região conhecem e podem afirmar a veracidade de tal fato. Naquela época, era comum as pessoas viverem em sítios, chácaras, fazendas e em pequenos vilarejos, já que as cidades grandes eram poucas e geralmente distantes. Quase não havia carros e o transporte era feito a cavalo ou em carroças puxadas por bois. Também não havia asfalto, coisa que só se via nas cidades mais desenvolvidas que, como dito anteriormente, eram poucas e distantes. Era comum também que as famílias se mudassem constantemente procurando trabalhos melhores nas inúmeras propriedades rurais da região. Salvo alguns poucos e pequenos comerciantes que viviam permanentemente nos vilarejos, a prática era natural entre o povo em geral. Com a família do meu avô paterno não era diferente. Se mudavam de tempos em tempos para outras fazendas sempre que uma nova e mais lucrativa oportunidade de trabalho surgia. Em uma dessas mudanças, com cerca de 16 anos e ainda morando com seus pais, foi que ocorreu o fato que agora passo a narrar. Chegando na nova fazenda, em que iriam trabalhar numa grande lavoura de café e que ainda estava em expansão, ficaram sabendo que as casas que abrigariam os novos trabalhadores que estavam chegando somente ficariam prontas em alguns meses. Dessa forma, o patrão alojou a todos num pequeno vilarejo não muito distante da fazenda cafeeira. Então, os homens da casa, incluindo meu avô, passaram a se deslocar a cavalo para trabalhar durante o dia, retornando para casa no final da tarde. Logo, os novos moradores fizeram amizade e, em pouco tempo, já eram conhecidos de todos daquele lugar. Aos domingos, meu avô costumava jogar bola ou se banhar em algum dos inúmeros ribeirões por ali existentes, sempre na companhia de muitos colegas, assim como faz qualquer adolescente, qualquer jovem. Também era comum que as famílias se reunissem uns na casa dos outros para almoçarem juntos e, assim, fortalecer os laços de amizade. Certo dia, porém, meu avô ouviu seu pai conversando com o vizinho, e esse lhe contava que naquele local, nas noites de lua cheia, um estranho e violento animal perambulava pelas ruas e chegava mesmo a matar alguns animais domésticos, que fazia sons horríveis, grunhia e deixava o povo apavorado. Disse ainda que com certeza se tratava de um lobisomem. Admirado com a notícia, seu pai então indagou ao vizinho se aquilo sempre ocorrera e se ninguém havia ainda feito algo a respeito. Fora informado então que tal situação já havia se repetido por 3 ou 4 vezes seguidas e que o povo estava sempre conversando, buscando uma solução para acabar de uma vez por todas com aquele tormento. Mais tarde, meu avô foi conversar com seu pai a respeito do que tinham ouvido do vizinho. Perguntou se o pai dele tinha acreditado naquela história estranha. Disse seu pai que sabia de muitas outras histórias estranhas e que ele mesmo já tinha presenciado um acontecimento desses há muitos anos atrás. Não tinha, portanto, motivo para duvidar do que aquele povo dizia. Continuaram
então sua lida diária, mas sempre pensando naquela história e de como fazer para capturar um bicho assim tão feroz e que, segundo alguns, nem os tiros de espingarda o paravam. Aliás, um caçador quase teria sido morto pela criatura há tempos atrás, não fossem seus grandes e valentes cães de caça que atacaram a criatura, dando tempo para o mesmo fugir em desabalada carreira. Certo dia, a família foi convidada para uma festa que seria realizada em uma fazenda no alto de um morro, numa localidade que eles ainda não conheciam. Chegando em uma descida íngreme, se depararam com uma ponte muito alta e, como era época de seca, no rio havia pouca água, deixando inteiramente à mostra as grandes pedras que haviam no fundo e nas margens do mesmo. Ainda comentaram uns com os outros que uma queda daquela ponte seria certamente uma sentença de morte. Mais à frente, perguntaram ao morador mais antigo se não era por aquela estrada e por aquela ponte que o tal lobisomem passava nas noites de lua cheia. Foi-lhe dada uma resposta afirmativa. Então meu bisavô exclamou: está resolvida a questão. Logo, todos quiseram saber o que estaria resolvido. Foi então que ele explicou que tinha o plano perfeito para dar fim àquela criatura. Como era a lua crescente e a lua cheia chegaria em poucos dias, meu bisavô tratou de reunir os homens e explicar-lhes de pronto seu plano. Disse ele: sabemos que esse tal lobisomem vem sempre pela estrada da velha ponte e que tem que atravessá-la para chegar até o povoado. Como é época de seca e o rio está quase sem águas, nós reuniremos um bom número de homens e nos dividiremos em 2 grupos, todos armados com espingardas, foices, facões, lanças e qualquer outra arma que possa ser usada contra aquele bicho. Cada grupo ficará de um lado da ponte, em silêncio total e bem escondidos, no meio do mato. Quando o bicho passar, esse grupo vai para o meio da estrada e cerca aquele lado, enquanto grita para o outro grupo fazer o mesmo. Desse jeito, o danado não vai ter para onde fugir. Se ele for para qualquer dos lados, ele morre nas nossas mãos. E se pular da ponte, ele morre do mesmo jeito, caindo nas pedras. Não tem como dar errado. E assim fizeram. Justamente na noite de lua cheia, quando ela estava esplendorosa nos céus, os grupos se reuniram no final da tarde e foram cumprir o plano traçado. Ficaram todos bem escondidos e em silêncio. Mas as horas passavam e nada do bicho apareceu. Quando já estava de madrugada, decidiram que iriam para casa, pois todos estavam exaustos. Desapontado, mas não se dando por vencido, meu bisavô convocou o grupo novamente na noite seguinte, argumentando que o bicho poderia ter ido para outros lados e talvez naquela noite resolvesse aparecer por aquelas bandas. Uns aceitaram e outros relutaram, dizendo estarem ainda cansados pelo sono perdido na noite anterior. Mas no final, aceitaram fazer mais uma noite de vigília. E lá foram eles tomar seus lugares no finalzinho da tarde junto àquela velha ponte. Esperaram muitas horas e nada do bicho aparecer. Já estavam quase desistindo novamente quando ouviram um uivo muito perto, estrada acima. De repente,
Sob a lua cheia, surge a silhueta de uma espécie de lobo, mas era muito maior e, para espanto geral, andava somente sobre as patas traseiras. Tinha boca e dentes enormes, bem como garras muito compridas e com aparência afiada. Seus olhos brilhavam como se fossem feitos de fogo puro e tinha uma grossa camada de pelo negro que reluziam sob a luz do luar. O primeiro grupo, amedrontado, mais firme e silencioso em seus postos, deixaram a criatura monstruosa passar e iniciar a travessia da ponte até que estivesse quase no meio dela. Então, saíram todos de uma vez, cercaram a estrada e gritaram para que os companheiros fizessem o mesmo. Assim, fecharam ambas as saídas e prenderam o animal em cima da ponte. O grande lobo rosnava ferozmente. Andava de um lado para o outro, olhava as pedras lá embaixo, mas não teve coragem de se mover para lado nenhum. Tampouco os homens tiveram coragem de se mover contra o monstro. Nem mesmo um disparo de arma de fogo fora feito. O porquê disso? Simples. Um senhor de bastante idade, conhecido como Bacurau, morador antigo do local e com muita experiência, já os tinha alertado que todo lobisomem é um homem amaldiçoado, que ele não fazia aquilo por gosto, mas geralmente por uma maldade do destino, que o pobre diabo estava fadado a matar e comer bichos crus, bem como rolar em fezes e outras coisas do tipo. Dessa forma, aguardaram ali de prontidão, mas sem avançar, que a fera se acalmasse. Então, depois de muito tempo e lentamente, o animal silenciou seu rosnado e pareceu realmente ter se acalmado. Tanto que, um pouco antes dos primeiros raios de sol surgirem, o bicho se abaixou e pareceu ter se sentado no chão, escorando-se no corrimão da ponte. Já dia claro, todos puderam ver com enorme admiração um velho sentado com a cabeça entre os braços e dormindo profundamente. Quando se aproximaram, alguns reconheceram o ancião que havia se mudado há alguns meses para uma pequena propriedade do outro lado do rio e que se dizia chamar Raul. Chegara sozinho naquelas bandas e dizia jamais ter sido casado e nem sequer tinha família que por ele velasse. Bacurau disse então para os outros que acordassem o velho, que o cobrissem com panos, pois estava nu, e que o levassem de volta para sua casa e ainda de que se certificassem que o senhor Raul ficasse bem, pois ele já sabia o que fazer. Isso feito, todos começaram a indagar Bacurau sobre o que fariam com aquele homem, que se transformava em fera. Bacurau então respondeu que naquela mesma hora iria a um patrimônio vizinho consultar um antigo benzedor conhecido seu de longa data. Ao chegar na casa do tal benzedor, o mesmo o recebeu dizendo:
Eu sei porque o senhor está aqui. Seu povoado tem um grande problema com o lobisomem, não é mesmo? As histórias já chegaram por aqui. Bacurau então explicou o que havia acontecido e que já sabiam quem era o homem que se transformava na tal fera. Disse-lhe então o benzedor que difícil era descobrir quem era o lobisomem, mas que, isso feito, bastava fé e um simples ato físico para que a maldição se quebrasse. Levem um padre para abençoar a casa e a vida desse homem, disse ele. Junto a esse ato, peguem seu dedo mindinho da mão esquerda e com uma navalha bem afiada, façam 2 riscos em forma de cruz. Não muito profundos, mas que apareça e escorra levemente um pouco de sangue. Assim, ele será libertado dessa maldição e vocês terão sossego, finalmente. Voltando a galope, tratou de avisar os companheiros sobre o que teriam que fazer, bem como de arranjar logo um padre para que desse início ao ritual. Partiram então todos para a casa do Sr. Raul e fizeram exatamente como o benzedor havia dito. Todos se perguntavam se aquilo realmente iria funcionar. Depois de 4 semanas, chegou novamente a lua cheia. E com ela, muita apreensão e desconfiança no meio do povoado. Mas se passaram 1 dia, 2 dias, 5 dias e nada, nem sinal do lobisomem. Depois de 1 semana, resolveram ir na casa onde morava o Sr. Raul. E, para surpresa de todos, ele não estava mais morando ali. Perguntando para um morador de um sítio vizinho e que era conhecido do Sr. Raul, o mesmo disse que ele havia se mudado no outro dia após aquele ritual de purificação e que saiu sem dar qualquer notícia do local para onde iria. Assim, ninguém nunca ficou sabendo se a maldição realmente foi quebrada ou se a fera simplesmente mudou-se novamente após ser descoberta. E você? O que acha que aconteceu? Conte pra nós aqui nos comentários. E não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e compartilhar essa história com mais pessoas. Isso nos ajuda muito. Semana que vem voltaremos com mais uma das histórias que o povo conta. Tchau e até lá!